Eu sou ex-aluna do curso de fonoaudiologia, eu me formei em 1996 e eu voltei em 2010 após prestar um concurso para docente na área da linguagem. E logo que eu cheguei, já observei várias mudanças, né? A primeira dela foi em relação ao corpo docente. E pude observar que muitos professores daquela época haviam permanecido no curso, realizado seus pós-doutorados, seus concursos de livre docência para professor titular, e estavam ainda muito mais preparados. E também observei que muitos professores haviam sido contratados para as diversas áreas do curso, né? O que permite que hoje o aluno ele tenha mais experiências, ele tenha mais possibilidades de realizar aí atividades de extensão e atividades de pesquisa. Também observei a construção de uma clínica, né? Uma clínica voltada para as atividades práticas da graduação em fonoaudiologia em todas as áreas de formação. Além disso, o prédio didático, que logo que eu cheguei ainda não existia, mas que já estava em construção e que hoje já existe com uma estrutura muito boa para que a gente possa ter as aulas teóricas, né, que a gente possa estudar e ter esse momento aí de aprendizagem. Outra observação em relação às disciplinas de saúde coletiva, que aumentaram bastante em qualidade e em quantidade. Hoje a gente tem atendimentos nas escolas, nas unidades básicas de saúde, existe uma expedição para Rondônia, então muita possibilidade de aprendizagem para os nossos alunos. A jornada de fonoaudiologia me chamou também bastante atenção, porque eu pude trabalhar e participar das primeiras. Então a gente tinha um dia e meio de atividades naquele momento. E hoje a gente tem 4 dias, a gente nem tem mais o nome de jornada, hoje é o Congresso Fonoaudiológico de Bauru, COFAB, porque aumentou muito em tamanho e ainda mais em qualidade, né? Com profissionais aí de grande impacto nacionalmente e internacionalmente na área da fonoaudiologia. E o PET, né? O PET que veio em 2006 e que faz uma grande diferença também na formação dos alunos, não só daqueles alunos que participam ativamente do PET, mas na formação de todos os alunos, já que eles realizam atividades que são voltadas para a graduação como um todo. Então eu só tenho a dizer que o curso de graduação ele já era um bom curso em 1996 e ele ganhou muito, né, em quantidade de atividades e em qualidade, tanto dos profissionais quanto estruturalmente. Eu sou psicóloga e responsável por um conjunto de disciplinas da área da psicologia que integram o currículo do curso de fonoaudiologia aqui do nosso campus, dando um diferencial na formação do fonoaudiólogo, porque essas disciplinas, desde o primeiro ano, elas buscam desenvolver, promover no estudante um conjunto de habilidades, um repertório de habilidades interpessoais cruciais para a convivência humana. Então, assim, ajudando os ingressantes nesse processo de transição do ensino médio para o ensino superior e adaptação ao contexto universitário, mas também, ao longo do curso, a desenvolver as habilidades profissionais na área da saúde, que hoje nós chamamos as habilidades para o cuidado em saúde, estabelecendo assim então uma boa relação com os pacientes e também sabendo trabalhar em equipe. Essas habilidades têm um rol de habilidades elas vão ajudar na construção do que a gente chama inteligência emocional e resiliência mental, tão requeridas hoje, frente aos desafios que o mundo contemporâneo nos traz. E também a psicologia vai atuar no Centro Cuidar, que é um centro integrado de promoção ao bem-estar e cuidado à saúde mental estudantil. Então, esses são os diferenciais aqui
do nosso curso e do nosso campus. Vou falar rapidamente da importância do currículo e por que o currículo é importante para o aluno. O currículo tem que ter, para que um aluno, um profissional saia bem formado, ele tem que ter a abrangência da fonoaudiologia em todas as áreas. Começa com disciplinas que são disciplinas básicas, um bom conhecimento de anatomofisiologia é essencial para um bom fonoaudiólogo. Então, quer ser um bom fonoaudiólogo? Saiba muito de anatomia e fisiologia. Todas as áreas você vai precisar disso. Bom, então eu preciso saber de anatomia e fisiologia, preciso de um pouco de histologia, preciso de informações básicas para entender depois as patologias. Conhecer o processo de normalidade das diferentes áreas da fonoaudiologia. Audição, fala, fala e linguagem, voz, motricidade orofacial, conhecer como é que é a normalidade, como é que isso acontece. E depois as patologias. Lá no segundo ano do curso a gente vai ter a oportunidade de aprofundar quais são as patologias. Dentro das patologias, avaliação, diagnóstico e depois o passo seguinte, como é que é feito o tratamento. Quais são as linhas de tratamento, possibilidades de tratamento no terceiro ano e quarto ano. Aí a clínica acontece com experiências e o que é bacana, tem oportunidade de fazer experiências em todas as áreas. Todas as áreas específicas da fonoaudiologia, as mais básicas, pelo menos um caso, alguns casos de cada área específica, o aluno tem a oportunidade de atender. Então, se você me pergunta se é um curso que dá condição para o aluno sair bem abastecido com relação à formação profissional, eu posso te dizer com certeza que sim. Porque a grade curricular é tudo que o aluno recebe, é o pacote. Se eu tivesse que fazer uma mala para ser fonoaudióloga, é tudo que está dentro dessa mala que vai me permitir carregar o conteúdo da fonoaudiologia dentro da universidade. No entanto, o currículo ele é um pouco vivo, então existe situações ou disciplinas a cada semestre que é identificado que faltou determinado conteúdo ou que esse conteúdo está excessivo, então pequenos ajustes são sempre realizados. O que o professor, do ponto de vista do professor, o que a gente percebe que não dá mais para a gente ter uma metodologia onde o aluno é receptor, onde ele fica sentado e o professor coloca slide e ele fica copiando a matéria. Existe uma preguiça mental onde isso parece que não é tão produtivo. Em alguns momentos isso acaba sendo necessário, ele precisa ter informação, ele vai receber, mas que isso não seja a rotina ou a forma única de levar a informação ou de promover a busca pelo conhecimento, porque eu acredito que não existe uma metodologia perfeita única. Eu acredito que vai depender da capacitação do professor, do domínio do professor da determinada metodologia, do perfil, inclusive, do grupo, E, de uma forma geral, nas disciplinas que eu atuo, eu gosto muito de trabalhar de forma ativa, onde o aluno vai em busca do conhecimento, ele traz, a gente conversa sobre aquilo, há uma criação, uma busca. Então ele primeiro precisa pensar a respeito, ele precisa ter vontade de receber, ele precisa ser provocado e é muito mais construtivo quando ele constrói esse conhecimento e depois o professor acaba sendo mediador. Mas a diferença do aluno que faz pesquisa, do aluno que trabalha com extensão desde a graduação é imensa. O que eu vejo é que o aluno que trabalha com pesquisa, ele tem possibilidade de entender depois o seu fazer profissional de uma forma muito mais organizada. Ele entende o que é um método, ele sabe organizar suas informações. Então, o aluno tem uma amplitude de visão do seu próprio fazer, uma possibilidade de fazer e de atuar de uma forma muito mais coerente, mais precisa, mais eficaz. Por exemplo, a participação em campanhas que os alunos fazem, eles têm um olhar que não apenas atendo dentro do meu consultório, dentro do paciente da minha empresa, que eu tenho uma responsabilidade enquanto profissional da saúde de levar a saúde para um grupo, para toda a população.
situação. Então, uma das formas que eu vejo que os nossos alunos conseguem ter essa atuação na parte de extensão são as campanhas que acontecem dentro da universidade, que os alunos se engajam. Acho que dá uma visão e uma possibilidade ampliada também, né? De perceber como é que o profissional não é apenas corpo a corpo, que ele precisa e pode ter iniciativas de levar a informação para a população. Ouvindo os alunos ano a ano, no final de cada ano, eu escuto que eles têm satisfação com relação ao conteúdo, com relação à didática, com relação ao acesso dos professores. Então, os alunos me dizem estar satisfeitos. Questões pontuais sempre existem, né? E é bom que exista, porque a gente pode sempre fazer ajuste. Mas eu vejo que o aluno, ele reconhece tudo que a universidade pode oferecer, porque é gigantesco, é realmente encantador a gente ter, e eu fico muito grata de ter a oportunidade de trabalhar numa universidade como essa e de poder estar junto com um grupo profissional de profissionais que são muito fortes. Então é uma força maravilhosa, né? A gente tem espaço físico, a gente tem material, a gente tem excelentes pesquisadores, excelentes profissionais, e eu acho que a forma que o aluno dá de devolutiva para nós, sabe qual é? É quando a gente olha, depois de 2 ou 3 anos, ou depois de alguns anos, esses alunos, aonde eles estão colocados no mercado. Então, nós temos nossos ex-alunos dando aula em todas as universidades estaduais e federais do nosso país, tem aluno nosso. Então, aluno que está em empresa, aluno que está no consultório, aluno que está realizado, essa é a virada evolutiva, né, que a gente tem, quando a gente vê um aluno fazendo sucesso.